Pela primeira vez na história, o censo demográfico é suspenso por falta de orçamento. O levantamento do censo previsto inicialmente para 2020 já havia sido suspenso no ano passado devido ao avanço da pandemia de Covid 2019. Na ocasião, já representou uma ruptura na tradição prevista na Lei 8.184 de 91, que define que os censos demográficos deviam ocorrer a cada 10 anos. Suspenso por falta de orçamento, na tramitação no Congresso Nacional, já haviam cortado os valores destinados ao censo de 2 bilhões para 71 milhões. A direção técnica do IBGE considerava ideal 3,4 bilhões para realizar a pesquisa. O censo demográfico, importante para a contagem populacional, condições de vida, emprego, renda, saneamento, saúde e escolaridade, essenciais para o desenvolvimento e implementações de políticas públicas. Os prejuízos decorrentes desse segundo adiamento são incalculáveis, causados pelo corte de 20 bilhões de reais sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro. Um dos problemas e consequências principais: perda de eficiência e foco nas políticas públicas. Num país já carente de estatísticas, o censo é responsável por fazer um raio-x de diferentes áreas da população, como nível de educação, saúde, saneamento, mercado de trabalho, etc. Com isso, ele é a principal base de dados que abastece programas sociais, como Bolsa Família e auxílio emergencial. Segundo, impacto no federalismo. A ferramenta funciona como uma bússola que indica em que lugar é melhor alocar ou economizar recursos do contribuinte, e por isso orienta o tamanho dos repasses destinados a municípios e estados. Sem o censo atualizado, uma determinada cidade que teve forte crescimento populacional nos últimos anos pode receber menos recursos do que uma que passou por um fluxo de imigração, por exemplo. 3. Reflexo nas pesquisas do setor privado. A falta de dados novos não impactam só o setor público. No privado, pesquisas sobre preferências eleitorais e tendências do mercado consumidor e financeiro costumam utilizar o censo para a sua base de informações. Dessa forma, ao cruzar com dados de 2010, os trabalhos acabam perdendo qualidade e eficiência na hora de reproduzir a realidade. 4. Afeta a credibilidade do país perante a comunidade internacional. Sem uma base de dados adequada, o Brasil se iguala a países falidos ou em estado de guerra que não produzem levantamento estatístico confiável conforme padrões internacionais. Também abala a confiança de governos, fundos e empresas estrangeiras em investir em um país que não tem uma base de dados atualizada. 5. Prejudicações de combate à Covid-19. Um censo atual seria importantíssimo para fornecer informações a duas áreas que têm relação direta com a pandemia do novo coronavírus. Uma é orientar de forma mais eficaz as campanhas de vacinação pelo país, tendo os dados mais atualizados sobre as pessoas mais velhas e vulneráveis, público-alvo para receber os imunizantes. A outra é conhecer os problemas e desafios da educação do país devido ao fechamento das escolas, como, por exemplo, saber quantas crianças hoje em dia têm acesso à internet em casa ou a 3 refeições por dia. Para a ex-presidente do IBGE, Suzana Guerra, e o diretor indicado para sua vaga, Eduardo Neto, a não realização do censo deste ano fragilizará as ações governamentais pós-pandemia. Além de ser um instrumento fundamental para o impacto federativo e a calibragem da democracia representativa. A contagem da população permite a determinação dos públicos-alvo de todas as políticas públicas nos âmbitos federal, estadual e municipal, escreveram os dirigentes em carta publicada em março. Os cortes no orçamento de 2021. Os ministérios mais afetados: Ministério do Desenvolvimento Regional, com corte de 8,6 bilhões, da Infraestrutura, de 2,7 bilhões, Ministério da Saúde, de 2,2 bilhões, da Defesa, de 1,8 bilhões, da Educação, 1,1 bilhão, Covid-19, 485 milhões, Projeto de Incremento para Custeio para Assistência Hospitalar e Ambulatorial, 421 milhões, Pesquisa de Desenvolvimento Tecnológico para Fiocruz, corte de 10 milhões. No Ministério da Educação,
corte de apoio de desenvolvimento e infraestrutura da educação básica de 556,6 milhões. Programa de apoio ao funcionamento e à expansão e modernização das estruturas federais do ensino superior, um corte de 128,4 milhões. Os bloqueios do governo de 8,3 bilhões em gasto dos ministérios, considerando o governo estes gastos suficientes para se manter no ano de 2021, somando 26 bilhões de corte. Nesses bloqueios em gasto dos ministérios, o ministério mais atingido e prejudicado foi o Ministério da Educação, com um bloqueio de 2,7 bilhões de reais. Num país como o Brasil, no ano em que enfrentamos uma pandemia de nível global, que chegamos em 400 mil mortes no país, é inaceitável tanto despreparo do governo, em que mesmo deveria ser apoio à nação. É extremamente essencial que a saúde e a educação sejam valorizados para que o desenvolvimento do país siga de forma progressivamente. Sem dados estatísticos, não existe a probabilidade e a possibilidade de nos reerguermos diante da situação caótica que enfrentamos. Olha, os dados já vão chegando, atualizados pelo Ministério da Saúde. O país tem, até agora, mais de 14 milhões e 700 mil casos de Covid-19. São 407.693 mortos. 1.202 mortes só nas últimas 24 horas.